Salve, paz e bem, damos mais um passo ao nosso curso de teologia a partir dos padres da igreja. Nós estamos no início da caminhada. Calma, não tenha pressa. Nós vamos entrar nos principais dogmas religiosos, doutrinários, só que a gente vai seguir a história. A gente sai do mundo bíblico, dos Atos dos Apóstolos, e começa a ver como a igreja se refletia, sua catequese, suas questões internas, como eram os problemas das perseguições, e aos poucos ela vai entendendo e tendo a necessidade de responder a questionamentos profundos que chegam até o dia de hoje. Hoje a nossa história é de um grande homem, Policarpo. Nós estamos ainda na era dos padres apostólicos. Já dissemos que padres apostólicos são aqueles que estiveram ligados diretamente, ou foram discípulos, ou ligados a alguém diretamente aos apóstolos. Então, ou seja, o conteúdo desses escritos é fundamental. E quase, por exemplo, que alguns deles, por exemplo, quase entraram no cânon sagrado, quase se tornou parte da Bíblia, diante de tamanha importância. Hoje, então, a história nosso percurso, lembrando desse livro do Padres Apostólicos, a gente vai entrar num personagem, São Policarpo. São Policarpo é o primeiro relato de martírio que nós temos pós-Bíblia. O primeiro martírio relatado nós temos Santo Estevão, né? Onde Paulo ali está presente e ele é apedrejado. Depois do mundo bíblico, o que nós temos de relato de martírio é de São Policarpo. Vocês se recordem, na aula passada, Santo Inácio de Antioquia, quando foi para ser morto em Roma, ele escreveu 7 cartas. Uma das cartas foi a Policarpo, bispo. Então, este Policarpo, ele escreveu algumas cartas, embora para nós só temos uma carta, a carta aos Filipenses, e, ao mesmo tempo, o relato, como foi o martírio. Sempre quando dou aula para os meninos, os seminaristas, eu faço questão de ler na sala de aula o relato do martírio. Eu poderia até reler com vocês aqui, mas talvez fique um pouco mais enfadonho, não sei, você do outro lado, a percepção, mas é interessante. Deve ter morrido mais ou menos pelo ano 156, tá? Policarpo esteve em Roma, tratando com o Papa Aniceto sobre a fixação da data da Páscoa, porque havia um problema no mundo primitivo, quando seria a Páscoa? Uns acreditavam que deveria ser celebrado no dia em que caía, não importa a semana. Outros acreditavam que deveria ser levada para o domingo. Então, Policarpo vai até Roma para poder tentar resolver essa querela com o Papa Aniceto. Então, segundo tradições, Policarpo teria escrito outras cartas, mas só chegou para nós somente uma, a Filipenses. Conforme Eusébio de Cesareia, um padre da igreja, houve em Esmirna uma perseguição. Policarpo estava escondido fora da cidade, um dos seus o traiu, e preso, ele foi conduzido ao circo para ser queimado vivo. Sofreu martírio em 22 de fevereiro de 156. É muito longe. Interessante, eu vou entrar aqui já propriamente dito na carta. A carta é pequenininha, a carta de São Policarpo. Ele diz o seguinte: nem eu, nem qualquer outro como eu pode se aproximar da sabedoria do bem-aventurado e glorioso Paulo. Paulo da Bíblia. Ele, estando entre nós, falando pessoalmente aos homens de então, ensinou com exatidão a força a palavra da verdade, e depois de partir, vos escreveu cartas. Se as lerdes atentamente, podereis edificar-vos na fé que vos foi dada. Ele vai mostrar, então, as cartas de São Paulo que já começa a ser divulgada nas comunidades. Ele pede, leia as cartas. Medite, se você lê essas cartas, podereis edificar-vos na fé que vos foi dada. O princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. Sabendo, portanto, que nada trouxemos ao mundo e que nada podemos levar dele, armemo-nos com as armas da justiça e ensinemos primeiro a nós mesmos a caminhar conforme o mandamento do Senhor.
Segundo Policarpo, no início do século II, o princípio de todos os males é o amor ao dinheiro. E o dinheiro está tudo aquilo que ele traz, as benesses do dinheiro. Cuidado, devemos trabalhar para ter as coisas, mas não que essas possam nos dominar. Ele vai escrever então às esposas, às viúvas, aos diáconos, aos jovens. Aos jovens, é preciso que eles se abstenham de todas estas coisas e estejam submissos aos presbíteros, aos diáconos, como a Deus e a Cristo. Ele escreve aos presbíteros e diz ainda: quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne é anticristo. Aquele que não confessa o testemunho da cruz é o diabo. Aquele que distorce as palavras do Senhor segundo os seus próprios desejos e diz que não há ressurreição nem julgamento, esse é primogênito de Satanás. Já disse para vocês, no início da igreja, aqui, nesse período, havia um movimento que vai ser considerado herético, daqueles que negavam a encarnação de Cristo, que Cristo era um pouco aparente, que Deus não teria se encarnado propriamente. E ele vai dizer, ó, quem pensa assim, que Cristo não veio na carne, esse é o anticristo. Não está aceitando de fato a encarnação. E também aqueles que negavam a ressurreição. Esses, então, como ele vai dizer, é do diabo, ou primogênito de Satanás. O homem era valente. E assim vai dizendo a carta, escrevendo um pouco mais a algumas pessoas. Mas o que chama a atenção na obra de São Policarpo é o relato do seu martírio. É lindo. Pode ser lindo porque não é conosco, né? Mas é importante mostrar, lógico, algumas pessoas recebem a graça do martírio. Martírio é uma graça, que a pessoa não vai se dando, se jogando para poder morrer, mas elas recebem uma força do alto para enfrentar e ser testemunho daquele lugar, daquele momento, daquela fé. Tanto é que a fé cristã ela vai crescendo cada vez mais por causa dos mártires. Porque as pessoas perguntavam, o que esse povo acredita a ponto de deixar morrer, não abrir mão da vida para poder continuar com essa fé? Que Deus é esse que eles acreditam? Essa vai ser a grande semente para o crescimento do cristianismo primitivo. Eles mostravam a todos nós que os mártires de Cristo não estavam em seus corpos, mas que o Senhor aí presente conversava com eles. E aí muitos mártires sofreram várias formas, né? Animais, fogos, pedras e várias situações. Quanto a Policarpo, eu só resumir um pouco a história dele, que é interessante. Está sendo perseguido, os cristãos. Ele então primeiro foge para um outro lugar. E quando ele está em outro lugar, ele é denunciado. Ele entrega à mão aos soldados. Os soldados então vão até a casa dele. Numa sexta-feira, pela hora da ceia, guardas e cavaleiros, armados como de costume, tomaram consigo o escravo e o partiram, como se estivesse perseguindo um bandido. Ele podia ainda fugir daí para outro lugar, Policarpo, mas não quis e disse, seja feita a vontade de Deus. Ele imediatamente mandou que lhes dessem de comer e beber. Quando os soldados chegaram à casa, Policarpo disse aos soldados, dá aos soldados comida e bebida, e pediu que lhe concedesse 1 hora para rezar tranquilamente. Os soldados concederam. Então ele, de pé, começou a rezar, tão repleto da graça de Deus, que por 2 horas ninguém pôde interrompê-lo. Os que o ouviam ficaram espantados e muitos se arrependeram de ter vindo prender um velho tão santo. Diz, que mal há em César
em dizer que César é Senhor, oferecer sacrifício e fazer tudo o que mais para vos salvar? Tentavam-no. Vai, diga que César é o Senhor. De início, no interrogatório, Policarpo nada respondeu. Como insistisse, ele falou: não farei o que vós estáis me aconselhando. Se Policarpo dissesse: César é meu senhor, ele estava vivo, ficaria vivo. Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo: sê forte, Policarpo, sê homem. O chefe da polícia insistia: jura e eu te liberto, amaldiçoa o Cristo. E olha que frase linda, gente. Policarpo respondeu: eu o sirvo há 86 anos e ele não me fez mal nenhum. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? Lindo isso, né? Como eu vou blasfemar? Como eu vou renunciar? Ele não me fez mal nenhum. E assim continuavam persuadi-lo para que pudesse, então, ele negar a sua fé. O procônsul insistiu: já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Policarpo, antes de ser preso, ele havia sonhado com o seu travesseiro pegando fogo. E ele então intuiu: eu vou morrer queimado. E isso aconteceu quando o procônsul disse para ele: para anunciar 3 vezes tudo que perguntava a Policarpo, Policarpo se declarava cristão. Eu sou cristão. Então, o procônsul leva diante da comunidade assembleia, nas arenas: eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos e destruidor de nossos deuses. É ele que ensina muita gente a não sacrificar e a não adorar. Quando foi decidido que ele seria morto, queimado, olha só, imediatamente a multidão começou a recolher lenha e feixes tirados das oficinas e termas. A comunidade estava enlouquecida para poder matar Policarpo. Um dos motivos, e a gente vai dizer mais à frente, que os cristãos eram martirizados, era justamente o ateísmo. No sentido que os cristãos não cultuavam os deuses do império. Se o império tem esses deuses e nós não cultuamos, se alguém não cultuar, então esses deuses trarão males para nós, maldições para nós. E é justamente por isso um dos motivos que os cristãos são assassinados. E aqui diz, a oração, olha a oração belíssima que Policarpo faz no seu martírio, tanto é que essa oração ela é considerada, ao final, uma belíssima oração que teria sido proferida pelo mártir atado à fogueira. Esta oração apresenta um grande interesse para a história antiga, não somente pela sua doxologia trinitária, porque veio Pai, Filho e Espírito, mas como todo o seu tom, uma fórmula litúrgica. Vamos à oração que Policarpo fez na fogueira, prestes a ser assassinado. Erguendo os olhos ao céu, disse: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles, possa eu hoje ser admitido à tua presença como um sacrifício gordo e agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso, e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, como com ele
e o Espírito, agora e pelos séculos futuros. Amém. Saber ver Deus, inclusive nas intempéries, nos males, nas dores. Sim, a graça que ele recebe do martírio, mas agora para nós, nas suas dores, como diz São Paulo, completo na minha carne a cruz de Cristo. Enquanto estivermos neste mundo, precisamos de pessoas que completem o sacrifício de Cristo, no sentido de que a cada geração é necessário manifestar o amor. E não tem melhor maneira de mostrar o amor na dor. Policarpo nos mostra isto. E nós somos chamados também, neste momento da nossa vida, a aceitar as nossas cruzes, abraçá-las, beijá-las, como sinal de humilhação e de salvação. Sim, Deus não quer a dor para ninguém. Deus não quer a perdição para ninguém. Deus quer que os seus filhos sejam livres e belos. Só que nós estamos neste mundo, gente. Estamos neste mundo. Quando visito os doentes, muitas vezes digo a eles: ofereça a sua dor pela conversão sua, da sua família. Faça da sua dor, do seu calvário, da sua cruz, um caminho de salvação. Nós aprendemos com o nosso fundador, Jesus Cristo. A cruz era maldição. E milhares foram mortos, assassinados na cruz. Mas Jesus pega aquilo que era maldição e faz deste caminho salvação. Não é à toa que carregamos até hoje nos nossos peitos, em todos os lugares, crucifixos. Como é que pode uma coisa maldita se tornar bendita? Pelo próprio Cristo. Por isso, no seu Calvário, como Policarpo, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço pela oportunidade que me dás de me tornar sacrifício gordo e agradável. Eu me torno agora a vítima. Sim, os nossos pecados já foram pagos em Cristo, mas nós completamos na nossa carne aquilo que nós acreditamos. Quando Policarpo terminou de fazer esta oração, e ergueu o seu amém, e terminou sua oração, os homens da pira acenderam o fogo. O fogo fez uma espécie de abóboda, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do Marte. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante à baforada de incenso ou a outro aroma precioso. Caraca! Quando nós transformamos a nossa dor e a abraçamos como um sinal de alegria, isso se torna um aroma, se torna um incenso agradável a Deus. Não é uma apologia ao sofrimento pelo sofrimento. Sim, vamos lutar com todas as forças para não viver essas cruzes, essas dores, mas quando elas são colocadas em nossa vida, saibamos pela fé oferecer, torná-la esta dor e vivê-la com alegria. Sim, é possível. Não ter o desespero. Porque, meus irmãos, se eu tenho consciência de que nesta vida eu estou como estrangeiro e provisório, e se a cruz que vivo me aproxima do eterno, pode ser que a gente está falando isso por não viver tais situações. Mas quando nós vivemos, que possamos, sim, podemos chorar, podemos ter dificuldades, dias tristes, mas acima de tudo eu vou me alimentar de quê? Desta fé. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir o seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar um golpe de misericórdia com o punhal. Feito isto, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Deram um golpe de misericórdia em Policarpo e aos 86 anos, quando ele foi tentado a negar a sua fé, ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida e morreu.
Olha que interessante, depois de ter assassinado, recolheram o corpo dele e colocaram em lugares para poder ser enterrado. E olha o que diz o texto: nós o adoramos porque é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos juntamente como discípulos e imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham para com o seu rei e mestre. Desse modo, podemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro, para colocá-los em lugar conveniente. É o que chamamos hoje das relíquias, relíquias dos santos. Já no início do século II, os cristãos tinham o costume de pegar os corpos, restos mortais dos mártires que deram a sua vida por causa do Senhor, quando eles tinham acesso aos seus corpos, enterravam em lugares sagrados e, ao mesmo tempo, retiravam pedaços de seu corpo, de sua roupa, para poder colocar em lugares convenientes. Diz aqui, mais preciosos do que pedras preciosas. Ainda hoje, na igreja, nós temos o costume das relíquias. Não adoramos nenhum santo. Diz aqui, nós adoramos o Filho de Deus, mas nós amamos, juntamente com os discípulos, os imitadores do Senhor. Desde o início, a igreja, então, tem essa prática, esse cuidado com os mortos, de modo especial com aqueles que deram a vida por causa do Evangelho. Esta é um pouco, então, sinteticamente, a obra de São Policarpo de Esmirna. Vale a pena, tem aí na internet, você pode digitar o relato. Colocamos também em anexo um trecho, um pouco da apostila, para que vocês possam retomar e ler um pouquinho mais, tá bom? Que São Policarpo rogue por nós e que no nosso martírio possamos também oferecer um gordo e agradável sacrifício a Deus. Oferte sua dor com alegria. Deus te abençoe e até a próxima.